Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal de História do Professor Ed. Vamos conversar um pouquinho sobre mais um dos assuntos importantes, né, que define muito bem a política e a história do nosso país. E eu vou falar de ditadura militar. Eu sei que é um tema polêmico, mas não importa. Tem que ser discutido, tem que ser trabalhado, mas é de uma forma científica, de uma forma pedagógica e muito ilustrativa, eu diria. Eu vou tentar ser breve, objetivo, pontual e verdadeiro. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite essa ótima oportunidade e se inscreve aí, compartilhe o conteúdo, curte e deixe o seu comentário, isso ajuda bastante o nosso trabalho aqui no YouTube, certo? Sem mais delongas, vamos nessa! Para começar esse papo é o seguinte, ó, o exército brasileiro ele esteve ali muito presente no governo do Vargas. E por quê? Primeiramente que os tenentes foram os caras responsáveis por colocar o Vargas no poder, beleza? O golpe de 30 lá, dado pelos tenentes, daquele tenentismo de 22 e blá 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 blá. Bom, o Vargas chegou no poder com o apoio dos militares. E ele é um cara muito legal e ele recompensou muito bem esse pessoal todo, dando a eles cargos, como cargos de interventores nos estados. Então, os militares que apoiavam o Vargas eram os governadores do governo do Vargas. Os governadores do governo. Mas é isso mesmo, certo? E por isso que a participação efetiva desses grupos políticos no governo começa a ganhar corpo a partir do governo de Vargas. E todos os caras que tinham medidas, a partir de então, medidas mais voltadas para o assistencialismo, para o populismo. Claro que uma escola populista importante é a de Vargas. Mas quando eu digo populismo, é que se confunde muito esquerda com populista. Então o cara que é mais voltado para as causas sociais, ele é taxado como comunista, como socialista, e nessa época como um bolchevista, né? Pode-se dizer, hoje em dia esse marxismo cultural, tínhamos lá o bolchevismo cultural, que era pregoado na época em que os bolcheviques tomaram poder na União Soviética, na Rússia, que se tornou a União Soviética, e isso foi se prolongando, esse discurso que tratava todo o pensamento voltado para a assistência para as pessoas com menos poder econômico, poder de aquisição, todas as pessoas que são privilegiadas por alguma determinação política, essas pessoas, esses políticos que atendem à demanda social, são tratados como políticos socialistas, comunistas, né? Porque de esquerda realmente são, mas não necessariamente são comunistas. Podem ser pessoas voltadas para o assistencialismo como uma forma de fazer política voltada para a distribuição de renda, para uma melhor qualidade de vida dos trabalhadores. Afinal de contas, os trabalhadores precisam estar bem. O trabalhador tem que estar legal para produzir legal, não é essa cabeça do industrial. Se eu tenho uma peça aqui da engrenagem da minha empresa, essa peça tem que estar funcionando boa. Tem que estar funcionando em perfeitas condições. E é dessa maneira aí que se justifica a entrada dos militares na política até o ano de 64, quando o Brasil vai sofrer um golpe de Estado dado no João Goulart. O contexto do Jango eu vou trabalhar a posteriori, não existe uma regra. Então primeiro eu vou trabalhar a ditadura e depois as motivações da ditadura. Então vamos para o momento em que começa o governo, o regime, a ditadura, né, o governo militar, que começa com o Marechal Castelo Branco, né? Humberto Alencar Castelo Branco. E é desse cara que a gente vai falar agora. Muito bem, o nosso primeiro presidente então é Humberto Alencar Castelo Branco, um marechal das Forças Armadas e que chega no poder para ser o primeiro presidente militar com voto indireto, né, do colégio eleitoral, já que essa vai ser a característica antidemocrática desse governo. Os principais aspectos ou as principais características desse governo, eu diria, são os atos institucionais, que só ele vai decretar 4 atos institucionais. Eu vou fazer uma breve descrição aqui de cada um deles, mas é como se fosse um governo por decreto. Você esquece a Constituição, porque não precisa de Constituição. Para que democracia? O negócio aqui é assim, cara, é a autoridade. Eu sou o representante que tem a fala, que representa todo mundo, tá ligado? Tipo, não importa o que a oposição pensa, o que a opinião pública pensa, importa o que o
penso. E eu sou um salvador da pátria, um enviado do Deus Supremo para resolver todos os problemas do Brasil. E eu vou resolver isso através de um modelo de repressão, de censura, perseguição, assassinatos. Claro que essa não é a característica ainda do Castelo Branco, porque existiam duas linhas de pensamento dentro do governo militar. O da da Soborne, né? Que é a galera que tem um pouco mais de pensamento sólido, que eles são formados numa universidade. A Universidade da Sorbonne é um exemplo da França, que eles levam lá para uma cidade do Rio de Janeiro, que eu vou lembrar o nome e colocar aqui na descrição. Acho que é na Urca, né? Universidade da Urca. Se não for isso, eu vou corrigir aqui. Mas, na verdade, esse grupo vem desse pensamento, dessa instituição, eles são mais moderados. Né? E tem a linha dura, que são os mais bocós, né? Os mais ignorantes, os mais repressivos, os mais perseguidores, que vai vir ali na linha do Costa e Silva e do Médici. Então esses dois presidentes vão representar muito bem essa linha dura, e no começo ali os 4 atos institucionais representam um pouco da característica do Castelo Branco, que ainda é um cara mais tranquilo, mais moderadão. Certo? Além disso, dos atos institucionais vieram também esse prolongamento da permanência dos militares no governo, porque era para durar 2 anos. Na verdade, era para terminar em 65. O Castelo Branco prolongou a sua candidatura até 67. Deu tempo até de uma nova Constituição, que é a Constituição da ditadura, que vem exatamente no ano de 1967. E a partir daí vai se desencadear uma série de acontecimentos muito traumáticos para a realidade social, política e econômica do Brasil. Bom, o primeiro ato institucional é o ato institucional número 1, né? O AI-1, né? E que dava plenos poderes ao presidente da República. Ele não precisava ser votado pelas pessoas, né? O colégio eleitoral, quem ia fazer a votação e eleger o candidato. Então as eleições elas eram indiretas, e as decisões que eram tomadas pelo presidente, cara, tá difícil de falar as palavras, né? Mas presidente, né? As decisões do presidente não passaria mais para ser aprovada ou tramitar pelas casas, principalmente pelo Senado. Então o presidente estava livre, leve e solto para tomar as decisões que ele achasse conveniente, contando que a escolha desse representante não passava mais pelo crivo popular. As pessoas democraticamente não participavam mais das eleições. E esse é só o primeiro. Bom, o ato institucional number 2, né, o número 2, esse acaba com os partidos políticos. E, claro, estabelece apenas 2. O partido da ocasião, né, que era o Arena. Então, o partido da situação, Arena, o partido dos militares, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que aglutinou todos os demais, que fazia parte de uma pseudo-oposição. De oposição, de fato, não tinha nada. Nos 21 anos que teve a ditadura militar, todos os representantes todos os representantes, todos os presidentes, né? Todos os representantes do governo federal, é isso que eu quero falar, né? Todos eles foram do Arena. Então, quer dizer, esse MDB aí não está fazendo muita coisa, né? No decorrer do processo ditatorial, lá no governo do Médici, que as coisas vão começar a mudar, com eleições de parlamentares do MDB, mas é um assunto que a gente ainda vai avançar. No primeiro momento, no ato institucional número 2, tem o bipartidarismo, com a Arena de um lado, o MDB do outro, um fazendo oposição ao governo da situação, coisa que de fato nem existia essa tal oposição, até porque a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, muitos dos direitos de se proclamar coisas nesse país serão censurados. Então a gente também vai chegar nesse ponto para explicar melhor. Bom, aí tem o AI-3, e isso tudo no governo do Castelo Branco. Então o AI-3 é o quê? Agora os governadores, eles não são mais votados, não, é voto indireto também. Então presidente e governador, ninguém escolhe mais, e os prefeitos são indicados, cara. O governo é indicado pelo governo, o prefeito é indicado pelo governo. Então cadê a escolha sua? Quem que você vai votar? Cadê a participação popular? Acabou. Quando a gente fala de ditadura é isso, gente, fim da democracia. É um governo antidemocrático, onde as decisões são tomadas de cima para baixo. Também na democracia tudo é tomado lá, mas pelo menos você vota. É isso, né? E malemar a liberdade de imprensa. Então, muitas das mazelas que são produzidas pela política corrupta do país
é denunciada pelo jornalismo, que também quer vender notícia, e essas coisas vendem bem. A gente sabe muito bem como funciona essa questão mercadológica, mas de certa maneira abre os olhos das pessoas. Sabe que existe um processo de corrupção dentro do Brasil que é intrínseco à realidade dessa galera egoísta, que quanto mais tem, mais quer, mas pelo menos a gente tem a possibilidade de saber algumas coisas que ocorrem dentro desses grupos políticos. E por conta dessa liberdade de imprensa, de repente a gente não vota em partidos que são corrompidos. E às vezes até vota, né? Porque aí também tem toda a retórica do político, que eu não vou entrar nessa questão. Papo aqui é ditadura, e vamos para o ato institucional número 4. O ato institucional número 4, que é de 1966, então levantava a possibilidade de se convocar uma Assembleia Constituinte para uma nova Constituição no Brasil, para que pudesse integrar os decretos presidenciais e ter os atos institucionais inseridos na Constituição. Bom, a cada nova decretação de atos institucionais, as oposições se manifestavam. E foi aí que começou esse grande problema, porque é óbvio, cara, tinha pensadores, intelectuais, muita gente que estava consciente do que estava acontecendo. Mesmo com um sistema nacional de informação que prestava serviço para o governo federal, tinha uma galera que estava antenada com o que estava acontecendo no Brasil, porque sabia exatamente o que tinha, quais eram as relações da União Soviética com os Estados Unidos, a Guerra Fria, em 59 a Revolução Cubana, tinha noção dessa interferência norte-americana nas questões culturais dentro do território nacional brasileiro, né? Essa questão da demonização do sistema socialista, como se o capitalismo fosse o bem, o socialismo o mal, e a gente não sabe definir, na verdade, qual é o parâmetro maniqueísta dessas ideologias políticas, porque na verdade elas favorecem grupos políticos. A sociedade continua sendo trabalhadores, proletários, assalariados, pais de família com dificuldades econômicas, dificuldades financeiras, tendo que trabalhar ensardinhado dentro de ônibus, trabalhando em condições insalubres e blá blá blá, né, etc. O interessante é que trabalhadores, operários, estudantes estavam se manifestando, e quanto mais eles se manifestavam, mais o regime se tornava repressivo. Então os caras, um ato institucional, ok, vamos repreender isso aí, cara. Não, a gente não quer, a gente está ciente do que está acontecendo no país, ok. Então se tem o levante estudantil, tem o aumento da repressão militar, e esses conflitos entre a sociedade e os militares vai se tornar uma questão, como é que eu diria? Vai acontecer o quê? Vai ser uma constante no Brasil, pronto. E isso, claro, a imprensa só vai começar a discutir, a trabalhar depois da ditadura, quando vierem os documentários e o jornalismo que cobriu um momento importante pós o regime militar, porque durante o regime militar estava tudo bem para quem não tinha nada a ver com isso, ou não, imagina, para quem não estava entendendo nada que estava acontecendo, estava tudo legal. O jornal não fala de violência, não fala de corrupção. Que momento maravilhoso, que momento áureo, está crescendo a economia, e eu vou explicar o milagre econômico para você ver que isso aí é uma chacota. Na verdade, a economia cresceu graças ao Fundo Monetário Internacional, investimento no país. Aí depois que teve a crise do petróleo, que fechou a torneirinha lá do Fundo Monetário Internacional, o Brasil entrou numa crise com uma dívida externa altíssima, que o Sarney herdou e quase não conseguiu pagar, meu irmão. A crise que foi gerada pelo Fundo Monetário, pelos empréstimos no exterior, só começou a se balancear ali e melhorar um pouquinho com o governo do Itamar Franco, com o plano real do então ministro Fernando Henrique Cardoso. Mas calma que a gente chega lá. Aí essa treta toda, né, manifestações, polícia dando porrada em todo mundo, né, e o pau fechando mesmo, assim mesmo, brigando, a galera tava se desentendendo, a galera não tinha entendimento de nada, tava tudo muito confuso. O Sarney, em nome da Segurança Nacional, o Castelo Branco, em nome da Segurança Nacional, ele estendeu o mandato dele, que até 65 foi até 67. E aí, cara, que a questão que era um período só de... que era um período de transição, né, que você sairia de um regime, por exemplo, na verdade o João Goulart era tido como um socialista, então colocou-se um governo militar para que você espantasse a possibilidade, cara. Nossa, mas eu já tô ruim, viu? Sinceramente, pode pôr nos comentários aí que os argumentos estão fraquinhos, mas não é espantasse, que você eliminasse qualquer possibilidade de comunismo ou socialismo no Brasil. Então seria um governo de transição. Ponto. Acabou esse problema, resolvemos o problema do socialista, que não era socialista, isso eu vou explicar depois. Então agora a gente passa o governo para um cidadão, né, para um civil,
dar continuidade no processo democrático e dessa maneira seguiria a política brasileira. Coisa que não aconteceu, os caras gostaram do poder, gostaram da cadeira presidencial e ficaram foi por 2 décadas. Bom, eu vou fechar agora só o Castelão aqui, né? O primeiro político militar do Brasil. Então, quais foram as medidas severas que ele tomou? A primeira é congelamento dos salários. Então, para combater a inflação, vai congelar o salário, porque congelando o salário, o cara consome menos, consumindo menos, a tendência é que os preços nas gôndolas do supermercado se mantenham naquela precificação. Eu não entendo tão bem assim o sistema econômico, a economia no contexto geral, mas o que era pensado nessa época, eu acho muito estranho. Então você congela o salário, o cara não compra, mas aí o mercado também não vende tanto, ele não pode aumentar os preços, só que os preços internacionais, eu sei lá, dos produtos que são importados, não tem esse controle restrito de valores. Então, sei lá, você acabava prejudicando tanto o trabalhador quanto o empreendedor, no meu ponto de vista. Mas, de certa maneira, para combater a inflação, esse tipo de iniciativa funciona. E aí você teve a diminuição do salário dos funcionários públicos. Então os funcionários públicos passaram a ganhar menos. Em contrapartida, aumentou os impostos, a exemplo da conta de luz, né? Então aumentou o custo da eletricidade, né? Do fornecimento de energia elétrica. Então você tem um aumento de impostos, diminuição de salários de funcionários públicos, congelamento dos salários dos trabalhadores comuns e abertura do mercado de exportações. Então o Brasil começou a importar. Eu falei exportação, não, de importação. O Brasil começou a importar muita coisa dos Estados Unidos, abriram-se as filiais. E isso gerou emprego, tá? A gente não pode, vamos discutir isso. Claro que gerou emprego, combateu a inflação. Num primeiro momento, aparentemente, o Brasil começou a dar um salto, porque aí começaram-se os empréstimos, o investimento na indústria brasileira e que fez com que houvesse maior concentração de renda, porque os empresários começaram a ganhar muito dinheiro com o congelamento de salário. As pessoas de classe de classe baixa, pobres, trabalhadores consumiam um pouco, mas a classe média passou a consumir bem, né? Então a questão a relação no primeiro momento é que o Brasil vai crescendo, né, economicamente, claro, com a ajuda dos Estados Unidos, que ele não é burro nem nada, ele está dentro de uma guerra ideológica com a União Soviética, já que o Brasil comprou a briga do lado dos capitalistas, a gente dá uma força aqui. Eles não contavam com a crise do petróleo, que depois fecharia a torneira do Fundo Monetário Internacional, geraria uma crise interna no Brasil, e a partir daí a galera ia começar a perceber que essa questão de ditadura era uma grande roubada, mas vai demorar um pouco para a galera perceber, porque a gente ainda tá, nossa, meu, se você não estiver entendendo, me xinga aí no comentário, tá? Eu espero que seja muito claro, porque esse é um assunto muito importante, tá? O governo militar, o primeiro governo do Castelo Branco, tem essas características. Os atos institucionais, que são 4 atos no primeiro momento, né? A prorrogação do seu mandato, que era de 65, foi até 67. A Constituição, que é imposta à sociedade a partir do ano também de 67, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, e essa questão, né, dessa interferência, tanto na questão do bipartidarismo também, da falta de oposição, e também desse projeto, esse plano econômico para combater a inflação, que eu não acho que foi o melhor plano político. Aumentou a desigualdade social e a concentração de renda no Brasil. Mas aí a gente falou do Castelo Branco nessa primeira aula, e na próxima a gente vai falar do Costa e Silva, que é da linha dura do governo, não faz parte da Soborne, como o Castelo Branco, um moderado. Esse cara é linha dura, ele é um perseguidor, e posso dizer também que faz parte dessa tirania política que fez parte do governo de 64 até 85, mas é um outro assunto. Muito obrigado se você ficou nessa aula até agora, né? Agradeço muito a todos que vêm participando desse projeto de educação, de pensamento, de história. Estou sempre à disposição. Eu só peço encarecidamente que comentem mais aí nos vídeos para ajudar, para a gente poder alavancar. Compartilha, curte, se inscreve. Tamo junto. Um forte abraço.